Buenas, tia, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal onde as escrituras falam. E por que as escrituras falam? Porque elas falam com a gente, elas desbaratam qualquer religião, qualquer seita que não tiver de acordo com as suas doutrinas. Ah, tia, então vamos lá, tia, vamos para a vinheta. Buenas, tia, tranquilo, tranquilo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Gustavo e vamos fazer agora o confronto doutrinário entre as Escrituras e o livro de Allan Kardec. Vamos ver o que o livro de Allan Kardec nos revela sobre as Escrituras. Vamos lá então, tia. Vamos lá no livro de Allan Kardec, no livro de A Gênese, página 936, de número 4 e 6, aonde ele começa com uma pergunta. A ciência fazendo uma pergunta. A ciência, no ponto que atingiu no século XIX, resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Então ele responde: de todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, apesar dos erros que encerra e que são hoje demonstrados até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo os mais aparentes que reais e provêm quer da falsa interpretação de certas palavras. Então ele está dizendo que de todas as gêneses mais antigas, a que mais se aproxima de dados científicos modernos, apesar dos erros que encerra, é o livro de Moisés, e com falsa interpretação de certas palavras. Continuando então, tio. No número 6, diz o seguinte: a Bíblia contém, evidentemente, fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não pode aceitar e outros que parecem singulares e que repugnam por se ligarem a costumes que não são mais os nossos. A ciência, levando as suas investigações desde as entranhas da Terra até as profundezas do céu, demonstrou, portanto, inquestionavelmente os erros da Gênese mosaica. Bom, ele está dizendo então que, evidentemente, que a razão desenvolvida pela ciência repugnam por se ligarem a costumes que não são mais os nossos. Não só a ciência, levando as suas investigações até as profundezas do céu, mostrou inquestionavelmente os erros da Gênese do Criador. Continuando então na página 936, de número 8, diz o seguinte: incontestavelmente Deus, que é a pura verdade, não podia conduzir os homens ao erro, consciente nem inconscientemente, do contrário não seria Deus. Se, portanto, os fatos contradizem as palavras atribuídas a Deus, é preciso concluir logicamente que ele não as pronunciou, ou que foram tomadas em sentido contrário. Então ele está dizendo, né, que Deus não pronunciou essas palavras, e se ele pronunciou, foram tomadas em sentido contrário. Bom, então a gente vê, né, que o Espiritismo, que Allan Kardec, através do seu livro, nega a criação por Deus, conforme o que está escrito em Gênesis. Mas por que Allan Kardec fala de Moisés, sobre a Gênese mosaica? Eu não sei se a grande maioria sabe, mas Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que ele escreveu? Porque
Moisés foi inspirado por Deus. Quando Moisés foi usado para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito, ele começou a escrever a história desde o início, a história que Deus queria. Então, Moisés foi inspirado por Deus. Não só Moisés, mas outros também, profetas e guerreiros, foram inspirados por Deus. Guerreiros, eu digo, o sobrinho de Moisés era Josué. Josué também escreveu o livro. Então, continuando, então, quando o Espiritismo nega a criação por Deus, ele está negando também, conforme está aí descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 34, onde diz: a criação dos céus e da terra e de tudo o que nele há. Onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja luz. Através de sua palavra, houve-se luz. Então a gente vê, que o Espiritismo ele acredita no evolucionismo. Por isso, Allan Kardec ensina que o registro bíblico não deve ser levado a sério, literalmente, apenas em sentido figurado. Mas Jesus, ensinou a criação por Deus em Mateus, capítulo 19, versículo 1 a 6, de título Criação do Homem e da Mulher, aonde está escrito: e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Então Jesus, ratificando assim um relato bíblico como autêntico. Em Hebreus também, capítulo 19, versículo 3, de título A Natureza da Fé, aonde diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que aparecem. Lemos e cremos pela fé que foram criados os mundos pela palavra de Deus. Isso aí, tia. Ainda outros textos confirmam a descrição de Gênesis, como está escrito em Salmos, capítulo 19, versículo 1, de título A Excelência da Criação e da Palavra de Deus, onde diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Salmos capítulo 24, versículo 1 também diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e o que nele habitam. E os que nele habitam. Então, com isso, aceitamos as declarações também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, de título A Inspiração, Valor e Utilidade das Santas Escrituras, onde diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente vai vendo, os relatos bíblicos de que a Bíblia ela foi realmente escrita por Deus. Então a gente vai voltar para o livro de Allan Kardec, no livro A Gênese, de página 937, de número 9, 10 e 11, onde ele diz: será sensato por consideração aos textos recebidos como sagrados
impor silêncios à ciência? Então ele responde: a missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Tão mesquinha ideia da divindade fazem elas, em geral, que não compreendem que conformar-se com as leis da natureza reveladas pela ciência é glorificar a Deus em suas obras. Sobre este ponto cardeal, pode, portanto, completar a Gênese de Moisés e retificar as partes defeituosas. Bom, aqui ele coloca a ciência lado a lado com Deus, como se a ciência fosse poderosa, como se a ciência criasse alguma coisa. Continuando, no livro A Gênese, página 1005, de número 11, onde diz: Moisés está mais na verdade quando diz que Deus formou o homem do limo da terra. Aqui ele está dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. Bom, a gente vai ver então num relato bíblico, na passagem de Jó, no capítulo 21, versículo 22, onde diz: porventura a Deus se ensinaria ciências? Se Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, não tem como ensinar ciência a Deus. Ciência não é um Deus. Continuando então, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nesse registro consta que o homem foi feito do pó da terra e não do limo da terra. Continuando então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. E, por último, então, a gente vê mais um relato bíblico em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus não é de confusão. Aonde diz: porque Deus não é de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Bueno, então, então a gente vai vendo que nas declarações de Allan Kardec no livro Espírita, ele nega a inspiração divina da Bíblia. Infelizmente, então, em suas palavras, ele está negando a inspiração divina da Bíblia, aonde Deus, com a sua palavra, criou os céus, a terra e tudo que nele habita, tudo que nele há. Bom, espero que tenha entendido o confronto doutrinário. Foi lido o livro de Allan Kardec e as escrituras do Criador. Tá? Foi feito confronto aí, aonde Allan Kardec nega a inspiração divina da Bíblia. Bueno, então, espero que tenham entendido esse confronto. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais. Fique na paz do Criador.